A escala de mili e microamperes em corrente contínua. Nessa escala, devemos seguir a regra de sempre usar a escala mais alta para fazer a medição, para não danificar o aparelho. São 4 opções: 200 microamperes, 2000 microamperes, que é igual a 2 miliamperes, 20 miliamperes e 200 miliamperes. Lembrando que 200 miliamperes é igual a 0,2 amperes. Nessas escalas, segundo o manual do aparelho, a precisão é de 1,2% para mais ou para menos. Devemos usar essas escalas com cuidado. A maioria dos aparelhos consome mais amperagem que isso e pode danificar o multímetro. Uma dica: saber qual é a corrente aproximada do circuito é muito útil nesse momento. Se a corrente for maior que 200 miliamperes, devemos usar a escala de 10 amperes. Para fazer essa medição, nós devemos ligar o multímetro em série com o aparelho ou o componente que será medido, na forma mostrada no vídeo. Agora nós vamos começar a medir amperagens. Para medir amperagens, nós vamos usar estas escalas aqui. Essas escalas são para miliamperes ou microamperes. E essa escala aqui é a escala de 10 amperes. Na escala de 10 amperes, nós temos que tirar a ponta de prova daqui e conectar aqui. É a única momento que essa ponta de prova vai mudar de posição. Todas as outras medidas são feitas no comum, correto? Aqui não, aqui é só para a escala de 10 amperes. Como eu sempre falo, se você não sabe qual é a corrente que você vai medir, comece sempre pela escala mais alta. Eu vou te mostrar um pouco da teoria. É conveniente que você pratique essa teoria para você ter uma ideia de quais são os valores que você vai encontrar no seu dia a dia. A teoria é a seguinte: nós temos aqui a tensão, que ela é igual a resistência vezes a corrente. A tensão em volt, a resistência em ohms, a corrente em amperes. Usando a fórmula matemática, o R, a resistência, está multiplicando, ela passa para cá, dividindo, então ficaria assim: a tensão dividido pela resistência é igual à corrente. Vamos para alguns exemplos disso. Vamos supor que nós tenhamos 5 volts e uma resistência, um circuito com uma resistência de 40 ohms. Fazendo essa conta, nós vamos chegar em 0,12 amperes. 0,12 amperes é a mesma coisa que 120 miliamperes. Se eu fiz esse cálculo na teoria, eu posso usar a escala de 200 miliamperes. Vamos para outro cálculo. Eu tenho uma fonte de 12 volts e eu tenho um circuito com uma resistência de 60 ohms. Fazendo esse cálculo, eu vou ter 0,2 amperes. 0,2 amperes é a mesma coisa que 200 miliamperes. Agora vamos supor que fosse uma voltagem muito maior. Então vamos supor que fosse 110 volts corrente contínua, tá? E eu tivesse uma resistência de 10 ohms. Eu teria aqui 11 amperes. 11 amperes é bem superior à escala de 10 amperes. Eu posso danificar o aparelho. Nessa escala de 10 amperes, o multímetro tem um fusível lá dentro. Então, se você passar de 10 amperes de corrente, você vai queimar o fusível. É só trocar o fusível e o aparelho volta a funcionar. Agora, vamos deixar de teoria e vamos para a prática.